Está no ar o Jornal Breve com Solano Manoel. Boa noite, seja bem-vindo ao canal, se inscreva agora mesmo e curta o vídeo. Hoje é terça, 28 de março de 2017. Os destaques do Jornal Breve de hoje são os seguintes: Gilmar avisa, cassação de Temer começa na próxima semana. Em Economia Real, André Martins vai falar sobre a polêmica da terceirização. E Janot entrega ao Congresso proposta sobre crimes de abuso de autoridade. Brasil 247. Gilmar avisa, cassação de Temer começa na próxima semana. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes, afirmou nesta terça que a tendência é que a Corte comece a julgar na próxima semana a ação proposta pelo PSDB que pode cassar o mandato de Michel Temer. A tendência é essa, disse Gilmar, que tem sido apontado como potencial presidenciável numa eventual eleição indireta. Ele também confirmou, no entanto, que logo na abertura das discussões em plenário é possível que o julgamento seja suspenso, adiando o começo efetivo dos debates. A suspensão ocorrerá caso os ministros decidam acatar o pedido feito pelos advogados de Dilma Rousseff para que as defesas tenham mais 5 dias para examinar provas relativas a empreiteiro Odebrecht que foram anexadas ao processo já em sua fase final e então entregarem novas alegações finais. Vamos agora à previsão do tempo para Itapema. As informações são do site Clima Tempo. Dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens, a máxima é de 25 e a mínima é de 13 graus. BBC. Janot entrega ao Congresso proposta sobre crimes de abuso de autoridade. O texto apresentado por Janot inclui 2 novos crimes no âmbito da tipificação penal do abuso de autoridade. Um deles é a chamada carteirada, que é o uso do cargo ou função para evitar o cumprimento de uma obrigação legal ou para obter vantagem no privilégio. O outro é o uso abusivo dos meios de comunicação ou de redes sociais pela autoridade encarregada de uma investigação que antecipa a atribuição de culpa antes de concluída a investigação e formalizada a acusação. Pela proposta, não configura abuso de autoridade a divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas, desde que a divergência seja fundamentada e que agentes públicos não podem ser punidos pelo exercício regular de suas funções. Após se encontrar com os presidentes das 2 casas do Legislativo, Janot disse que a proposta entregue é para a discussão de uma lei moderna e não corporativa e que não pretende proteger agentes políticos. Segundo ele, o objetivo é discutir com mais profundidade a matéria. Uma proposta de regulamentação do abuso de autoridade tramita no Senado desde o ano passado e atualmente aguarda análise da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, CCJ. O projeto de lei 280/2016 define os crimes de abuso de autoridade cometidos por servidores públicos da União ou Estados, ou membros do Judiciário ou Ministério Público da União. A matéria modifica a Lei de Abuso de Autoridade, que é de 1965, e criminaliza qualquer servidor público que abuse do poder que lhe foi conferido. O projeto apresentado pelos parlamentares repercutiu de forma negativa, principalmente entre os membros do Judiciário e do Ministério Público. A matéria prevê a punição de juízes ou procuradores e promotores que determinem prisões fora das hipóteses legais, submetam presos ao uso de algemas e façam escutas sem autorização. As mudanças propostas foram entendidas como uma retaliação às ações decorrentes das investigações da Operação Lava Jato. Semana passada foi aprovada a terceirização na Câmara dos Deputados. Hoje, André Martins vai falar sobre a polêmica que esse assunto gera até o momento. André, com você. Hoje nós vamos falar sobre um assunto polêmico que está causando muita discussão no Brasil. A votação da lei de terceirização. A discussão sobre a regulamentação da terceirização no Brasil ganhou um novo capítulo nesta terça-feira, hoje dia 28. O relator do tema no Senado, o oposicionista Paulo Paim do PT, do Rio Grande do Sul, apresentou o texto em que veda a possibilidade de as empresas terceirizarem áreas diretamente relacionadas à sua função, a chamada atividade fim. No dia 22, a Câmara dos Deputados aprovou de forma conclusiva um outro projeto sobre terceirização, liberando a medida para qualquer setor das empresas. Hoje, jurisprudência no Tribunal Superior Eleitoral permite apenas a terceirização de atividades meio, como serviço de copa, cozinha, limpeza e segurança de uma montadora de veículos, por exemplo. A linha de produção, a linha de montagem, onde são os operários que realmente trabalham na montagem dos veículos, era proibida
de ser terceirizada, ou seja, a mão de obra fim, como eles diziam. O projeto aprovado na Câmara é defendido pelo empresário e pelo empresariado e pelo governo Michel Temer, que tende a sancionar os seus principais pontos. O texto, porém, foi apresentado em 1998 e traz apenas 3 salvaguardas genéricas aos trabalhadores terceirizados. O que tramita no Senado traz 50, número que foi ampliado por Paim em seu relatório. Temendo desgaste, o Planalto negocia com sua base forma de ampliar as salvaguardas aos trabalhadores. Uma possibilidade é sancionar pontos do texto em discussão no Senado. Outra é incluir esse debate na reforma trabalhista em discussão na Câmara. O relatório de Paim deve encontrar dificuldade de ser aprovado da forma como foi apresentado, já que o governo tem maioria na casa. A tendência é de que a terceirização ampla seja liberada, nos moldes do texto aprovado na Câmara. O projeto de lei complementar número 30 de 2015, ao invés de dar conta dos problemas apontados, integrando os trabalhadores terceirizados à tela social de proteção ao trabalho, mas o discrimina, atingindo de forma prejudicial todos os que vendem sua força de trabalho, diz o texto do deputado petista. Além de vetar a terceirização para atividade fim, o petista estabelece que as empresas responderão de forma solidária por eventuais débitos trabalhistas e previdenciários das terceirizadoras. No projeto aprovado na Câmara, a empresa-mãe só pode ser acionada caso o trabalhador não consiga sucesso ao demandar a firma a qual está diretamente relacionado. Paim também colocou em seu relatório regras para uma mínima isonomia salarial entre trabalhadores terceirizados e trabalhadores efetivos, e veto a subcontratações, quarteirização, entre outros pontos. Como o texto em discussão no Senado seja alterado, caso o texto em discussão no Senado seja alterado, o projeto volta para uma última votação na Câmara, antes de seguir para a sanção ou veto de Temer. Traduzindo, o que isso quer dizer? Bom, o texto do deputado da oposição, o deputado Paim do PT, na verdade, traduzindo em linguagem nossa, significa que ele quer modificar, ele está colocando novas formas na lei, inventando outros textos, mas que na verdade vai deixar tudo do jeito que está. Vai dar uma volta de 180 graus, 270, praticamente 360 graus e vai continuar do jeito que está. Não vai mudar nada, ou seja, vai trocar 6 por meia dúzia. Troca uma lei por outra que deixa tudo do mesmo jeito. Já o texto do governo quer dar uma abertura muito ampla, possibilitar grande forma de contratação terceirizada e que com poucas garantias para o trabalhador, não são muitas, comparadas com as que existem na atualidade. Hoje, se o empregado, o trabalhador ficar 5, 10 anos numa empresa, praticamente quase que se torna dono de tantos direitos que a empresa tem que pagar para ele quando vai fazer uma rescisão. Então, no texto do governo, poucas garantias trabalhistas serão dadas para os trabalhadores. E existe um projeto no Senado que dá muitas garantias a esses trabalhadores. Então, ou seja, garantia demais prejudica as empresas e garantia de menos prejudica os trabalhadores. E na verdade, muitas garantias demais prejudicam também os trabalhadores, porque as empresas acabam perdendo a vontade de contratar, acabam sendo desestimuladas, porque o custo se torna muito alto. Então, é necessário que haja uma diminuição dessas garantias. Então, isso que o governo agora está recuando novamente nesse processo, nesse projeto, vai pegar alguns pontos das propostas do Senado, ver quais direitos trabalhistas que ele pode dar para o empregado terceirizado, para que também ele não seja lesado na sua função, mas também que deixe viável para as empresas contratar. Porque o que está acontecendo hoje, a coisa é clara, é simples. As empresas não aguentam mais. Elas não conseguem mais contratar. Não estou dizendo aqui que as empresas são boas ou que as empresas são más. Não estou dizendo isso. A realidade é nua e crua. As empresas não aguentam mais. E se as empresas quebrarem, quem que vai dar emprego para essa gente? Aonde que esse povo vai trabalhar? O brasileiro do século XXI não sabe mais trabalhar no campo. Não é mais um trabalhador rural. Ele veio para a cidade. Ele não sabe plantar para comer. Ele não sabe criar
um animal para comer, e nem terra mais ele tem para isso. Então, se não der emprego para essa gente, brevemente nosso país é perigoso caminhar para um caos, como está acontecendo na Bolívia, Venezuela, países da África e do Oriente Médio. Alguma coisa tem que ser feita e rápido. O ideal seria se a direita e a esquerda parassem de brigar e ficar discutindo e fizessem realmente alguma coisa. Obrigado, André Martins, e até semana que vem, se Deus quiser. O Jornal Breve termina aqui. Nos sigam nas redes sociais e até amanhã, se Deus quiser.